Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a Sula. E esse vlog de hoje, pessoal, é destinado àquelas pessoas que vão começar agora na área de projetos. Para você, estudante de design de interiores, que está começando agora. Para você que está procurando uma vaga de projetista no mercado. Para você que está começando a aprender o Promob agora. Para você montador que sabe montar, mas não sabe projetar. Então eu vou te dar essas super dicas que eu não recebi quando eu comecei a trabalhar como projetista. Então, pessoal, realmente é uma profissão assim que encanta, né? É encantadora realmente, mas que traz lá as suas responsabilidades, né? E isso daí é um dos motivos, né, de eu trazer esse assunto hoje aqui. Por quê? Porque dentro da loja de imóveis planejados, quem trabalhou muitos anos como eu trabalhei muitos anos tanto como projetista vendedora, como conferencista técnica também. Então são duas áreas técnicas que exigem muita atenção da pessoa, né? E isso se estende a uma outra pessoinha que se chama montador, né? Montador, gente, é uma pessoa que você tem que tratar bem, tá? Tratem bem, tá? Projetista, tratem bem os seus montadores, porque você pode ter um problema muito grande quando eles não vão com sua cara. Dá uma briga lascada quando a coisa não dá certo. E é um empurra-empurra, a culpa é sua, não, a culpa foi sua. Calma, 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 calma. Então, pessoal, eu falo com propriedade de quem trabalhou muitos anos em lojas de imóveis planejados, moduladas, sob medida. Gente, é o seguinte: 95% das vezes que existe erro de execução no projeto, 95% das vezes a culpa é do projetista. 5% das vezes a culpa é do acaso. É que nem acidente de trânsito, sabe? Acidente de trânsito acontece por acidente? Acontece, mas em 95% das vezes poderia ser evitado, tá? Isso acontece em todos os casos de execução de imóveis planejados. A gente sabe, pessoal, que ajuste é uma coisa que existe praticamente em todos os projetos de imóveis planejados. Ajuste. Ajuste não significa sair cortando tudo, gente. É uma maldade o que se faz com o montador nessa situação. Por exemplo, tem uma parede fora de esquadro, tem que dar uma plainadinha ali na peça que vai do lado, tem que dar uma plainada em outra ali onde vai embaixo da pia, entre a base e a pia, né? Isso é uma situação. Agora, quando você sai ali cortando tudo, isso é uma maldade com o montador, é uma perda de tempo sem tamanho. Tem projeto, gente, que não tem como fugir de você sair cortando um monte de coisas, né? Mas às vezes o coitado do montador sai cortando tanta coisa desnecessária que poderia ter sido evitado por falta de atenção do projetista, porque não detalhou na hora do projeto técnico. Então, pessoal, é por isso que eu tô aqui para vocês receberem umas dicas em relação a isso, para não existir aquela briga. Normalmente, pessoal, o que acontece? Na maioria das lojas de imóveis planejados, existe um responsável técnico pela pasta de execução de montagem. Normalmente, esse responsável é o próprio projetista vendedor. Ele faz a pasta técnica, que são aqueles arquivos com todos os desenhos técnicos para execução de montagem ali na casa do cliente, né? Aí o que acontece? Uma cópia fica com o cliente, outra cópia vai ficar com o montador na hora de executar o projeto, tá? Aí o montador olha no projeto, não tem nada detalhado lá sobre as medidas dos vãos das prateleiras, aí ele fala assim: ah, são 5 prateleiras, vou deixar em 5 vãos iguais e tá ok. Ele não pergunta nada para o projetista e vai lá e executa o projeto, entrega para o cliente e ele fala assim: não, essa última prateleira aí, eu pedi para o projetista deixar 60 centímetros, porque eu preciso colocar em um objeto específico aí, que tem 50 centímetros, eu preciso de um vão de 60. E você deixou aí um vão de 40. Não é 40, é 60 esse vão aí. Aí ele falou: mas o projetista não detalhou isso no projeto, né? Aí o projetista vai ter que conversar com o cliente, ele vai ter que tirar a prateleira, vai ficar com furo no lugar onde não era para ficar.
O cliente fica chateado, o projeto fica mal acabado, fica com 2 furos. Se o cliente resolver aceitar esses 2 furos, ok. Se ele não aceitar esses 2 furos, você vai ter que trocar. E aí é onde começa aquela briga que ninguém quer assumir a culpa. É do montador? Ah, mas você não me perguntou. Ah, você não detalhou no projeto técnico. Entendeu? Dica número 1. Se você já tirou as medidas, vendeu o projeto, volte lá na casa do cliente e tire as medidas novamente, fazendo a conferência de medidas. Tá, pessoal? Essa conferência de medidas, eu acho que ela seja inclusive obrigatória, tá? Porque você não sabe se você realmente acertou todas as medidas na primeira vez que você esteve lá. Não custa nada, pessoal. Vai custar se você tiver errado alguma medida e voltar lá. E aí, pessoal, na hora da execução do projeto, isso pode dar um rolo muito grande. Então, volte lá, tire as medidas novamente e vá e execute a pasta técnica com a consciência tranquila. Dica número 2. Não acredite em medidas superficiais. Trabalhe com medidas concretas. Normalmente, em obras, pessoal, você vai lá e a obra ainda está em andamento, né? Tem uma série de coisas para fazer na obra. Aí, o que acontece? Você vende o projeto para o cliente e fica de conferir depois, né? Assim que a obra for finalizada, porque isso é o que se deve fazer. Ir até a obra quando ela estiver finalizada completamente. Aí, o que acontece? Você chega lá na obra, o cliente lá ansioso, né, para receber logo os móveis planejados, fala assim, ó, vai lá conferir porque tá praticamente finalizada, não tem mais praticamente nada para fazer, pode conferir tranquilamente. Você chega lá, não foi feito o rebaixo no gesso. Você chega lá e o piso ainda está por fazer. Você chega lá e a base da pia da cozinha ainda está por fazer. Aí o que acontece? Você fala assim, ah, eu já vim aqui. Vai essas medidas aqui mesmo. Gente, a chance disso dar muito errado é assim, 90 em 100. Então, pessoal, se o cliente faz isso com você, seja sincero com ele e fale, eu não vou executar o seu projeto enquanto essa obra não estiver finalizada. Eu preciso de medidas concretas, eu não posso trabalhar com medidas que talvez eu ache que vai ser, tá? Não faça isso, pessoal, não faça isso. Só vá conferir as medidas na obra, tá? Quando tiver tudo finalizado, quando não tiver mais nada por fazer. Dica número 3, não trabalhe simultaneamente com as empresas de granito. Ou você chega lá na obra e o granito já está instalado lá, ok, e você vai e mede o granito, ou você instala o armário e a empresa de granito vem depois da instalação do armário, tá? Não caia nessa de que, o granito não está instalado, mas o granito vai ter 2 metros por 50 de profundidade. Vai ter 2,5 metros por 60 de profundidade. Pessoal, isso não existe, tá? Ou o granito tá lá, ou ele não tá lá, tá? Não façam isso, porque em 90% das vezes isso dá muito, muito errado. Nunca execute o projeto enquanto o cliente não te passar todas as medidas de todos os eletrônicos e elétricos que ele vai usar em cozinha, sala, banheiro, quarto, tudo, pessoal. Qualquer coisa que envolva eletrônicos e elétricos, você deve pegar todas as medidas. Peça para o cliente documentar tudo e enviar no seu e-mail. Guarde muito bem guardado todas essas medidas, porque você pode precisar lá na frente, tá, pessoal? Vamos dar um exemplo típico aqui de uma geladeira, tá? O cliente fala assim, eu não tenho a geladeira ainda não, mas pode anotar aí que ela vai ser uma geladeira de 70 por 1,80, ok? Você anota e tá tudo certo, tá? Na hora lá, ele se encanta por uma geladeira de 1,90 por 80 de largura. Só que você projetou o espaço lá para uma geladeira de 70 por 1,80. O que acontece? Essa geladeira não vai entrar lá. Não vai entrar. Aí, o que acontece? Você vai ser o
preocupado. O cliente vai se fazer de doido e vai dizer que não te falou nada disso. E você não tem nada documentado. Isso dá muito problema em projeto, principalmente de cozinha, porque tem muitos elétricos e eletrônicos em cozinha, tá? Inclusive, pessoal, aquelas fritadeiras, aquelas coisas maiores que as pessoas costumam usar, peça essas medidas também, porque dentro dos armários você vai precisar de espaço para todas elas. Tenham empatia pelo montador, pessoal. Detalha tudo no seu projeto. Tudo. Dá preguiça? Dá muita preguiça. Eu acho que essa é a parte que realmente dá muita preguiça de ser projetista. É detalhar projeto. Quando o montador está bem orientado, ele faz tudo certinho. Então não tem por que não detalhar por preguiça. Ah, isso daqui ele vai saber fazer. Será que vai mesmo? Né? Então não custa nada detalhar. Altura em relação ao piso, altura que vai ficar em relação ao teto, da direita, da esquerda. Puxa uma seta assim, ó, coloque aqui vai ser isso, isso, isso. Aqui deve ficar a altura tal, tal. Aqui vai um objeto tal. Aqui deve ficar em relação a esse outro objeto tanto. Às vezes o projeto está redondo, você não errou nas medidas, você não errou em nada. Mas ficou faltando uma informação de uma altura de uma prateleira que você não colocou no projeto. O cliente pediu uma altura de 1,60 em relação ao piso, só que não está escrito lá no projeto. E o montador, às vezes, tem preguiça de te ligar para perguntar. E às vezes o cliente não está lá para dizer. O montador supõe uma altura qualquer e coloca lá. E está tudo certo. Mas se der errado, a culpa vai ser sua, porque você não detalhou. Entende? Ele não vai assumir essa culpa. Certeza que não. Eu sei que muita gente às vezes acha uma perda de tempo com uma coisa às vezes imbecil, idiota. Mas eu te garanto que você não está perdendo tempo, você está ganhando tempo e energia, né? Porque futuramente isso pode voltar contra você e você vai ter que gastar muita energia para resolver essas coisas. Tá bom, gente? Essas foram as minhas dicas de hoje. Fiquem com Deus, um beijo, um grande abraço para todos. Até mais, tchau, tchau.